Está entrando no ar mais um programa Reflexão com Alexandre Aguiar, que será exibido toda sexta-feira às 19h45, com temas que irão impactar a sua vida. E hoje, para estrear esse programa, estou aqui com ele, professor, psicopedagogo, professor de teologia, de hebraico e grego, ele, Matheus Angel. Matheus, é uma satisfação enorme te receber aqui. E hoje com esse tema muito polêmico, né? Muito vivido e pouco comentado, o vazio, né? Esse sentimento que pendura no coração das pessoas, né? E hoje, Matheus, segundo a teologia, como que você poderia explicar para o pessoal de casa, para a gente, esse sentimento de vazio? Ok, primeiro, olá, graça e paz a todos os telespectadores, ao Alexandre. Obrigado, é um prazer estar aqui nessa estreia do programa Reflexão. E esse tema é um tema muito real, porém pouco falado entre as pessoas. Isso. Na verdade, a maioria das pessoas vive isto que nós chamamos de vazio, que por sua vez pode ser traduzido como uma insatisfação com a vida, ou quem sabe um anseio por algo maior. Esse vazio, por vezes, levou pessoas à reflexão nos períodos históricos, como também levou à busca por coisas que a destruíram. Então, o vazio, ele é um campo estudado na teologia, não tem ainda um nome específico, portanto, a teologia, isso é duas palavras gregas, né? Tel e logia, que seria o estudo sobre Deus, com impacto na vida do homem, como um ser biológico, espiritual, como um ser social. Então, o homem, como um ser social, ele possui esse sentimento que, por muitos, é chamado popularmente como vazio. E esse sentimento, nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras algumas respostas para como preencher este tal vazio, essa insatisfação com a vida, com muitas coisas, ou até mesmo uma busca por algo maior. E hoje muitas pessoas elas são completamente destruídas por esse sentimento, né? Porque elas tendem a procurar algo para poder preencher esse vazio, mas elas não conseguem. Às vezes muitas acabam recebendo relacionamentos abusivos, elas acabam passando por situações na vida tentando buscar algo. Às vezes muitas pessoas procuram porque quando fala de vazio, ele abre pra gente um leque de coisas, né? E a pessoa, quando sente esse sentimento, ela começa a tentar preencher, mas ela acaba tentando preencher com algumas coisas e não consegue, e acaba entrando por alguns caminhos na sua vida não muito legal. É verdade. E esse sentimento, ele somente hoje em dia começou a surgir ou é desde os tempos passados? Como que é? Então, primeiro nós temos que traduzir a questão do sentimento de emoções. Os sentimentos, segundo a psicologia, são aqueles que são menos fortes e mais duradouros, mais perenes. A emoção é aquela que vem a ser mais forte e, portanto, tem uma curta durabilidade. Nós temos, por exemplo, o vazio, pode ser traduzido, por sua vez, como sentimento, quando a pessoa tem repetidas vezes esse sentimento de que está faltando alguma coisa, como também ele pode, em primeira instância, vir como uma emoção, ou seja, vir de maneira forte, avassaladora, e muitas vezes conduz pessoas até mesmo a suicídios. E olhando pelo parâmetro histórico, nós podemos voltar aí a muitos milhões de anos atrás e vemos, por exemplo, entre os séculos 7 e 5, antes da era cristã, da era comum, onde os filósofos pré-socráticos estavam desenvolvendo a ideia de como o mundo teria surgido. Nós temos algumas figuras como Tales de Mileto, Empédocles de Mileto, Anaximenes, Anaximandro, todos da cidade de Mileto, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso. Nós temos também Zenão e Parmênides, que eram de outra cidade. Temos, por exemplo, Demócrito de Abdera. E esses homens, eles buscavam preencher estes vazios que, por sua vez, estavam instalados nas suas mentes. E eles tentavam, de todo modo, criar deuses. E segundo Tertuliano de Cartago, no seu livro conhecido como Apologia, no capítulo 9, ele vai descrever, por exemplo, a diferença do Deus que cria os homens para o Deus que os homens criaram. É tão importante essa questão, porque o vazio do ser humano, ele vai tentar ser preenchido pelo próprio ser humano, que tenta buscar para si mesmo soluções para os seus problemas diários, soluções para os seus relacionamentos não resolvidos, soluções para a sua vida que, por sua vez, não vai para frente, para portas que foram fechadas. E nós podemos ver que a solução está tão próxima da pessoa e às vezes ela não enxerga. Quando nós olhamos, por exemplo, dentro do parâmetro histórico ainda, nós vemos, por outro lado, os judeus buscando ao Senhor e escrevendo salmos,
salmodiando em seu coração coisas tão belas, falando a respeito da sua alegria, quando nós vemos o Salmo, por exemplo, 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vemos, por exemplo, que o coração do salmista não está vazio, mas está preenchido da alegria e está relacionado ao ato de ir à casa do Senhor, porque eles tinham prazer de estar com seu Pai, com seu Deus. Então, esse vazio, ele com certeza será preenchido pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Só mais um adendo, nós vemos, por exemplo, um homem que viveu nesse mesmo período dos filósofos pré-socráticos, que foi o profeta Amós. E no capítulo 4, versículo 13, ele faz uma espécie de contra-argumentação à ideia filosófica que estava surgindo e, de modo avassalador, levando todas as pessoas a refletirem naquilo. Na ideia, por exemplo, do panteísmo, de que Deus seria o fogo, seria a água, de que Deus seria todas as coisas naturais. Agora, quando nós observamos bem, Amós vai dizer o seguinte, que Deus, ele forma os montes e cria o vento. Para impactar todas as pessoas, eles não precisavam fazer sacrifícios para deuses que eles consideravam ser o vento, para deuses que eles consideravam ser a água ou ser o fogo. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso, ele havia criado isso tudo, e todas as pessoas deveriam curvar-se diante dele para que pudessem ter o seu vazio, os seus questionamentos preenchidos pelo eterno Deus. Talvez você aí de casa pode estar se perguntando, Alexandre, como eu faço para preencher esse vazio? Eu hoje estou passando por situações difíceis e tento preencher esse vazio com várias circunstâncias da vida e não consigo. Sou uma pessoa triste, sou uma pessoa isolada, sou uma pessoa que não consigo interagir em grupo. Eu sou totalmente excluído, eu me excluo da sociedade. Voltamos já no próximo bloco com como que você pode resolver e solucionar esse vazio da sua alma.